noite, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite de quinta-feira, mais um culto para receber a palavra do Senhor, que nós possamos estar recebendo essa palavra com o coração aberto. Vamos orar para iniciar o nosso culto? Oremos. Santo e maravilhoso Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, pelas muitas maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo dom da vida que o Senhor nos deu, por toda a proteção que o Senhor nos tem dado, meu Deus. Nós agradecemos ao Senhor pela saúde, pelo alimento que o Senhor tem nos proporcionado, pela união, meu Pai, que o Senhor tem feito essa igreja estar sempre unida, meu Pai, mesmo não estando, meu Pai, juntos. Nós entregamos nas Tuas mãos a vida de cada irmão e nós pedimos que o Senhor continue a nos proteger e que a nossa fé esteja sempre firmada no Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica no texto no livro de Romanos 12, 2, que diz o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a verdade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Que nós possamos meditar nesse texto, como a essência dele quer nos falar muito nesse tempo que nós estamos vivendo. Vamos chamar o Ministério de Louvor. Vamos adorar o nosso Deus, celebrar a Jesus Cristo, que morreu por nós, que foi sacrificado, ou seja, foi imolado por nossos pecados. E morreu e ressuscitou no terceiro dia. E hoje reina como o leão da tribo de Judá. Vamos adorar. Celebre a Deus conosco. Glória a Deus. Sobre os céus virá. Diga. Por sobre os céus virá, e a Ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, e os corações o adorarão. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá. Rugido com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Ó portas, levantai. Ó portas, levantai. Deixai o Rei da Glória entrar. E Ele veio para salvar e aos cativos libertar. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá. Rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou
pecados. Não muda de render-se ao poder e ao leão. Não muda de render-se a Ele. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Quando fui convidado para trazer a palavra essa noite aqui à igreja, me veio no coração o desejo de estar meditando na palavra do Senhor em Gênesis, nos capítulos 6 e 7. É uma passagem bíblica que nos dá um exemplo de uma situação que nós estamos passando,
que é viver em quarentena. E a nossa quarentena começou já há alguns dias, até mais de mês, mas em Gênesis, nesses capítulos 6 e 7, nos fala de uma quarentena, na verdade não da quarentena, mas de um isolamento que durou bem mais de meses, né? De dias, e sim meses. A quarentena que durou, o isolamento que durou 150 dias. Nós vivemos um isolamento, na verdade, de distanciamento social, né? No dia de hoje, não se trata de um lockdown, não se trata de um isolamento mesmo, mas um distanciamento, né? Quando a ordem é ficar em casa, a gente ainda tem essa oportunidade, esse privilégio, né? De sair às ruas, ainda que seja para fazer coisas bem rápidas, mas em Gênesis 6 e 7 nós vemos um exemplo de que isso era impossível. Não havia essa possibilidade de sair nas ruas para comprar alguma coisa. Essa história, esse relato bíblico nos fala sobre a jornada de Noé, que teve uma grande responsabilidade de conduzir a família dele, e bem como muitos animais, durante muitos dias, dentro de uma arca, orientada por Deus. A Bíblia nos relata, não nos deixa claro realmente o que aconteceu durante essa jornada, durante essa viagem, durante esse tempo dentro da arca. Mas nós podemos ter uma ideia, assim como nós estamos vivendo essa experiência dentro de casa, com família, com todas as dificuldades que nós vivemos, nós podemos ter uma ideia do que foi que o Noé então passou junto com a família dele lá nesse tempo lá que ele precisou ficar realmente isolado, né? Antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de estar orando com os irmãos e pedindo ao Senhor que esteja nos direcionando na entrega dessa palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de estarmos na tua casa, ó Pai, e ouvirmos a tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado a tua palavra para entregar aos irmãos que nesse momento, ó Pai, estão em suas casas, aqueles, ó Pai, que estão assistindo esse vídeo, ó Deus, essa pregação, que o Senhor possa, ó Pai, estar indo ao encontro da necessidade, ó Deus, de cada uma dessas pessoas, e que, ó Pai, seja para a tua honra e tua glória que tu falas através da minha pessoa. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, nos relata o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Os irmãos vejam que, em algum momento, após a criação, após o tempo em que Adão e Eva eles saíram, foram expulsos do paraíso e começaram, então povoaram a terra, até chegar na época de Noé, as pessoas elas passaram a viver de uma maneira que não agradava a Deus. Nessa ocasião, as pessoas elas se casavam não diferente do que nós vivemos hoje, né? As pessoas viviam normalmente, porém o pecado estava tão entristecendo tanto o coração de Deus, que ele se entristeceu, se arrependeu de ter criado o homem. Ora, a criação que mais o deixou orgulhoso, a criação que foi considerada a coroa da vida, ele se arrependeu de ter feito.
E então resolveu deletar tudo que se havia passado, desde o Éden até naquele momento, nos dias de Noé. Até chegar a Noé, Deus, ele tinha algumas pessoas, alguns homens, eles tinham andado com Deus. Por exemplo, Enoque, exemplo de uma pessoa que andou com Deus. Alguns antepassados de Noé, do qual Noé ele descendia, eles tinham caminhado com Deus. Mas Deus, ainda assim, ele estava triste porque a humanidade estava caminhando, estava vivendo uma vida tão pecaminosa que Deus sentiu o desejo de apagar tudo aquilo. Deus sentiu o desejo de exterminar todo ser vivente da terra, de deletar tudo. Até que Deus, então, ele olhou para Noé e viu ali alguém que ele tinha graça. Viu alguém que ele poderia ter misericórdia. Viu alguém em que ele pensou, não, nem tudo está perdido. Noé tem vivido de uma maneira que vale a pena não deletar, mas sim só resetar. Então, na palavra do Senhor, a partir do versículo 9, nós podemos conhecer um pouquinho de Noé. Mas por que Deus mudou de ideia a partir do momento em que ele atentou para o coração de Noé, da maneira que Noé estava vivendo? Quem era o Noé e o que ele tinha feito para que Deus então mudasse de ideia e, em vez de deletar tudo, ele então simplesmente resetasse aquilo ali e então teria um novo começo. A partir do versículo 9, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e ele gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Ora, a diferença de Noé e sua família para as pessoas que viviam na época de Noé, na época dele, no contexto dele, é que Noé era um homem íntegro e andava com Deus. Para Deus então ter mudado de ideia a partir do momento em que ele atentou para Noé, é porque o Noé estava vivendo de uma maneira que agradava a Deus e que fez Deus pensar, chegar à conclusão de que valeria a pena haver um novo começo. E eu acredito que, imagina os irmãos, que quando Deus falou com Noé, ele ficou sabendo que Deus deletaria tudo, que Deus apagaria tudo, que Deus destruiria tudo. Imagine os irmãos o que se passou na mente do Noé quando Deus falou para ele do desejo de Deus em acabar com tudo. O que será que passou pela cabeça de Noé naquele momento, tendo em vista que ele era servo de Deus, que ele caminhava com Deus, que ele servia a Deus, que ele adorava a Deus? Ele deve ter pensado, será que não valeu a pena tudo o que eu tenho vivido por amor a Deus? A Bíblia nos relata isso, é claro, mas podemos pensar um monte de coisa naquele momento. Somos seres humanos. Noé não era perfeito, ele era humano como nós. Era comum que algo passasse pela cabeça dele, né? Será que não valeu a pena? Quantas vezes, quando nós passamos por alguma dificuldade, e nós então pensamos, será que não
que não vale a pena estar na presença de Deus? Será que não vale a pena toda essa dedicação? Não estou falando de obras, estou falando de devoção, estou falando de dedicação de vida, dedicação de alma, enquanto o mundo ao nosso redor está vivendo de uma maneira, onde muitas pessoas estão vivendo de uma maneira que não agrada a Deus, que entristece o coração de Deus, e nós, dentro do nosso contexto, nós temos escolhido viver para servir a Deus. Tenho eu agradado a Deus? Tenho a minha maneira de viver agradado ao nosso Deus? Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. E aí, ele dá uma grande incumbência a Noé. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocará lateralmente, farás pavimentos da arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Noé, ele teve uma grande responsabilidade de construir, na verdade não é uma casa, na verdade um grande navio, um grande barco. Além dessa incumbência de construir esse grande barco, hoje em dia nós temos navios construídos enormes, construídos nos estaleiros, que leva 2 anos. 2 anos, com toda essa tecnologia, né? Imagine os irmãos na época dessa construção, onde tudo era manual, não tinha tecnologia de hoje. A Bíblia nos relata que 120 dias levou para que essa arca estivesse pronto, ficasse pronto. E aí, além de construir essa arca, ele teria que colocar uma espécie de cada animal dentro dessa arca. Era uma grande responsabilidade, porque, veja bem, vamos pensar nas dificuldades que Noé teve em construir. Primeira construção, ele levou 120 anos para construir essa arca desse tamanho, mais ou menos 150 metros de comprimento, né? Mais ou menos 24 de largura. Era como se fosse um prédio de 3 andares, de 150 metros de comprimento, mais ou menos. Era uma grande obra e uma grande responsabilidade. E eu acredito que durante esse tempo que Noé teve para construir essa arca, ele falou para as pessoas ao redor dele, para os contemporâneos dele, de que do plano de Deus em acabar com tudo. Noé, ele era um homem íntegro e ele fazia aquilo que agradava a Deus. Ora, se ele caminhava com Deus e fazia o que agradava a Deus, ele não era uma pessoa egoísta a ponto de querer que todas as bênçãos que ele recebia, que a família dele recebia, deveria ficar limitado à família dele. É óbvio que, por esse amor que ele tinha a Deus, pelo amor que ele tinha, a dedicação de serviço a Deus, ele não era uma pessoa egoísta. O caráter dele, ele como sendo uma pessoa íntegra, correta, ele não seria uma pessoa egoísta. Temos que lembrar que ele agradou a Deus. Deus o escolheu para assumir esse grande compromisso. Deus o poupou, em vez de destruir, ele decidiu fazer então um recomeço. A criação, assim como lá no início, a criação, ela teve um recomeço. A humanidade teve uma
oportunidade de renascer, de recomeçar. Então, Noé fez tudo conforme Deus pediu. E ele certamente falou para as pessoas, os conterrâneos dele, os contemporâneos dele, do plano de Deus, do propósito de Deus. Da tristeza em que Deus estava sentindo devido à vida pecaminosa que as pessoas estavam vivendo. Quando chegou então o grande dia, o dia do dilúvio, depois de ter se passado muitos anos, Deus volta a falar para ele. Deus volta a falar para ele, para que ele entrasse na arca e levasse todos os animais, conforme ele falou, a família dele, porque a porta se fecharia da arca e ele então mandaria o dilúvio. E assim Noé fez. Eu acredito que até a entrada de todos os animais, que não deve ter demorado muito, a arca levou mais tempo, as pessoas ainda tiveram a oportunidade de escolher voltar para Deus. Mas não fizeram, porque quando Deus ordenou a Noé que entrasse na arca, apenas ele e a família é que entraram na arca. Então Deus mandou o dilúvio 7 dias depois, e toda a terra foi inundada, e então tudo o que Deus havia construído foi exterminado, foi aniquilado. E aí uma jornada pelas águas que cobria toda a terra, ela então teve início. A questão é, o que Noé e a família dele ficou fazendo durante a arca, durante o tempo do dilúvio, que a palavra do Senhor nos diz que choveu durante 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites foi o tempo de chuva, né? Alagou toda a terra e inundou toda a terra. Do dilúvio dos 40 dias e 40 noites até que a terra secasse, deu 150 dias. O que será que foi que Noé fez nesses 150 dias de isolamento? Não é nem mais quarentena durante o período da chuva, né? É isolamento mesmo, 150 dias de isolamento total. Será que ele assistiu Netflix? Será que ele tinha Sky? O que será que Noé fez? Comida o suficiente ele tinha. Deus ordenou que ele providenciasse toda a comida que ele pudesse, e tanto para ele, não só para ele, como também para os animais. Imagine os irmãos, quanto de comida os animais precisaram durante esses 150 dias. Quanto de comida a família de Noé, ele, a esposa, os 3 filhos e as esposas dos 3 filhos. Deus ordenou que ele providenciasse tudo, preparasse tudo, e foi o que ele fez. E a Bíblia não nos relata que Noé passou fome. A Bíblia não nos relata que os animais passaram fome. A Bíblia nos diz que a jornada de Noé chegou até os 150 dias de isolamento, e no final estavam todos bem, o propósito deles, o que eles fizeram depois, assim que colocaram os pés na terra, foi cultuar a Deus. Vivemos nesse período de isolamento, em dias que viver em família não tem sido muito difícil. Durante esse mês nós estamos falando sobre a família, e as pessoas, elas têm, antes desse isolamento, desse distanciamento que nós estamos passando por ele, as pessoas já não tinham muito tempo de ficar juntas. Falava-se muito em gastar tempo com os familiares, ficar mais próximo da esposa, mais próximo dos filhos.
porque a vida estava tão corrida que as pessoas não tinham mais tempo um para as outras. Amigos não tinham mais tempo um para os outros, os familiares não tinham mais tempo para os outros, famílias se destruindo porque as atividades do dia a dia não permitiam isso, muitos filhos reclamando que os pais não davam atenção. E de repente nós nos paramos numa situação em que a família está sendo obrigada a ficar junto, a família tem que ficar junta. Felizes são aqueles que vivem na presença do Senhor, que têm buscado ao Senhor, se colocado diante dEle, e têm dedicado tempo e têm passado tempo com Deus, porque em um momento como esse, viver em família é muito importante. Viver em família tem servido de motivo de adorar a Deus em casa com a família, de estar mais atento para as coisas, para a necessidade de cada membro da família. Esse tempo em casa para o servo de Deus tem sido de crescimento, porque as pessoas têm tido a oportunidade de estar orando mais, estar cultuando mais a Deus. Eu, por exemplo, minha família, a gente tem experimentado mais de estar junto, de conversar, de trocar ideias, de fazer algumas coisas que a gente não fazia, né? De aprender mais. Olha quanto tempo se passou desde quando meus filhos eram pequenos e hoje são adolescentes, são jovens. E nós temos conversado mais durante esse tempo. Não que a gente não conversasse antes, mas ultimamente nós temos conversado muito mais, porque é possível hoje o homework, tanto no trabalho quanto na escola, na minha família, graças a Deus, tem sido possível. E eu acredito que essa é a realidade de muitas pessoas dessa igreja. Muitas pessoas de outras igrejas que têm consagrado a sua vida, a sua família a Deus. Mas infelizmente, nós também temos pessoas que não têm essa alegria de estar vivendo em família. Por incrível que pareça, nessa semana, por exemplo, nós estamos vivendo nós estamos relembrando, na verdade, em algumas campanhas, alguns problemas que crianças e adolescentes têm passado em suas casas. Essa semana de maio, por exemplo, a partir do dia 18, as pessoas têm voltado o pensamento para os crimes cometidos contra as crianças e adolescentes. São vídeos de campanha, são contra a exploração de criança e adolescente, são fotos que a gente vê na internet, de televisão, os vídeos que são exibidos, orientando as pessoas a denunciar caso elas saibam sobre algum caso de criança ou adolescente sendo abusada, violentada, enfim, e muitas vezes pelos próprios familiares em casa. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas. Infelizmente, existem crianças ou adolescentes que eles não têm essa mesma alegria de estar em casa como as nossas crianças têm. Porque em casa, onde deveria ser o local de refúgio, de tranquilidade, de paz, de alegria, de uma boa convivência, às vezes não é possível. Por quê? Porque a violência está presente dentro da casa, dentro de muitas famílias. São muitos relatos, todos os dias praticamente, de crianças que são abusadas, são violentadas. O povo de Deus, ele tem tido sabedoria de lidar com muita situação. O povo de Deus, eles têm tido o privilégio de sabedoria para conduzir os seus familiares, para conduzir a sua família, para resolver os conflitos, os problemas dentro de casa. Mas muitas pessoas não têm essa mesma oportunidade. Muitas pessoas não têm esse apoio. Muitas pessoas vivem no isolamento, vivem entre sofrimento, entre quatro paredes,
passando por muitas dificuldades, crianças, adolescentes, adultos, porque elas, por medo, elas não denunciam. E também, se a gente não tem conhecimento, como a gente vai denunciar? Nós precisamos, como igreja, nós precisamos pensar, sair um pouco da nossa zona de conforto e achar que está tudo difícil, achar que a vida está muito difícil durante esse período que nós estamos vivendo, e pensar um pouco nas pessoas que estão ao nosso redor, nas muitas crianças que sofrem, que nesse momento, enquanto nós estamos assistindo a televisão, em comunhão com a família, numa diversão com os filhos em casa, parar e pensar nas muitas vidas que estão sofrendo lá fora, porque dentro do lar, porque elas têm que ficar em casa, num ambiente em que elas às vezes são hostilizadas, são maltratadas, são abusadas. Nós, povo de Deus, que temos a oportunidade de levar uma palavra para essas pessoas, de fazer alguma coisa para que as pessoas possam se sentir bem em meio às dificuldades, nós precisamos nos atentar para isso e voltar aos nossos pensamentos, nas possibilidades que tem ao nosso redor, ao nosso vizinho, orar por essas pessoas, de tentar de alguma maneira ajudar essas pessoas. Procurar ser como Noé na época dele, como pessoas íntegras, também poder nos preocupar a enxergar o problema do próximo e tentar de alguma maneira ajudar. Mas como ajudar? Podemos orar por essas pessoas. Podemos, de uma maneira discreta ou de alguma maneira sem interferir diretamente na vida dessas pessoas, ajudar, levar uma palavra de conforto, nos colocar à disposição como igreja. Pode ser que muitas pessoas estejam tentando nos falar alguma coisa, mas não conseguem, mas por medo não se aproximam, não falam, não se abrem, porque elas já não têm mais esperança, não têm mais confiança em ninguém. Porque se dentro de casa, a própria família, ela não tem essa confiança, né, o ambiente que deveria abraçar essa pessoa, né, fazê-la se sentir segura, se ela não tem, como é que ela vai se sentir segura para falar isso para uma pessoa que é estranha? Nós, como igreja, precisamos sair do nosso ambiente, dessa zona de conforto, e pensar e voltar os nossos pensamentos para aquele que precisa da nossa ajuda, muitas vezes gritante do nosso lado, e a gente então não consegue perceber. Noé e a família, eles provavelmente tiveram dias difíceis naquela arca. Noé foi poupado e a família dele foram poupados de sofrimento, de destruição, de ser destruído junto com as outras pessoas lá na terra. Noé não foi egoísta. Como pessoa íntegra, ele compartilhou, ele falou para as pessoas, ele pregou para as pessoas que elas precisavam se arrepender, que elas precisavam voltar do coração dela para Deus. E nós? O que nós temos feito? Temos orado por essas pessoas que estão ao nosso redor, as possíveis pessoas que possam estar precisando de ajuda de uma palavra de conforto. Nós temos feito diferença na vida dos nossos vizinhos, da vida daquelas pessoas que veem em nós, pessoas que são cristãs, pessoas íntegras. Ou nós temos caminhado ao lado dessas pessoas e não temos feito diferença, não temos atentado para a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Dessa história de Noé, da compaixão que Deus teve da vida dele e dos familiares, nós aprendemos, nós tiramos como lição de que podemos fazer diferença mesmo em meio ao caos, mesmo em meios
em meio mesmo sendo rodeado por pessoas que pensam e que agem diferente de nós, dos princípios que nós temos. Não quer dizer que nós sejamos melhores que essas pessoas. O que eu quero dizer é que nós podemos fazer diferença na vida dessas pessoas. Uma oração, uma palavra de conforto, um olhar para elas, uma aproximação, sem invadir, claro, a intimidade dessas pessoas, mas procurar, de alguma maneira, ajudar. Esse é um princípio bíblico, esse é o motivo de nós estarmos servindo a Deus. Esse é do princípio que nós pregamos, que é o amor ao próximo. Por amor, Deus poupou a vida de Noé. Deus não teve prazer em destruir a humanidade, destruir aquelas pessoas. Deus não tinha ódio daquelas pessoas, Ele tinha amor por aquelas pessoas. Mas Ele teve ódio do pecado, Ele teve arrependimento, Ele se entristecia a vida pecaminosa que aquelas pessoas estavam levando, e Deus se agradou da vida que Noé estava vivendo, porque ele estava sendo servo de Deus. E é para isso, e é esse o nosso propósito como igreja, é ser servo de Deus, é fazer diferença na vida das pessoas que fazem parte do nosso contexto, que fazem parte do nosso viver diário. É para isso que nós somos salvos, para servir aquele que precisa da nossa ajuda, para servir aquele que está ao nosso redor todos os dias, para fazer diferença na vida dessas pessoas, para fazer o amor de Deus, a pessoa de Deus fluir ou brilhar através de nós. Que nós possamos ser cristãos autênticos, que nós possamos ser servo de Deus que faz diferença, que nós possamos ser menos egoístas e viver então, procurar viver de uma maneira que agrada a Deus a serviço do nosso próximo. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio, ó Deus, de te servir. Te agradecemos, ó Deus, pela tua compaixão. Te agradecemos, ó Deus, porque pelo teu amor, pelo amor que tem por cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos salvou para te servir. Te agradecemos, ó Pai, porque através de nós o Senhor pode, muitas vidas, ó Deus, possam ser alcançadas. Deus, nós pedimos que o Senhor esteja nos usando, ó Pai, para a tua honra e tua glória. Que as pessoas, ó Deus, que estão ao nosso, que fazem parte do nosso contexto, que fazem parte, ó Deus, dessa geração que nós vivemos, ó Pai, que nós possamos fazer diferença na vida delas. Que nós possamos, ó Pai, viver de maneira que te agrade, ó Deus. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, ó Pai, portanto nós pedimos que o Senhor esteja nos dando sabedoria, ó Deus. A palavra diz que o temor do Senhor é sabedoria, ó Deus, é princípio de todas as coisas. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com o teu Santo Espírito, ó Pai, nos direcionando, e esteja, ó Deus, nos mostrando, ó Pai, aquilo que nós precisamos fazer. Que nós possamos, ó Pai, fazer diferença, ó Deus. Nós não conhecemos o coração dos seres humanos, o coração do nosso próximo, mas o Senhor conhece, ó Pai. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos usando como instrumentos teu, para a tua honra e tua glória, para o agradecimento do teu evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, nós vamos para o final do nosso culto, né? Que a mensagem vá ao encontro do coração de vocês, que nós possamos estar sendo cada dia mais alimentados pela palavra do Senhor. Vamos orar para encerrar o nosso culto? Oremos. Santo e maravilhoso Deus, nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Nós somos gratos a Ti, meu Deus, pela Sua misericórdia e pela Sua graça, meu Pai. Nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, meu Pai, para que o Senhor esteja nos moldando conforme o Teu querer. Esteja conosco, nos guardando, nos confortando e nos protegendo, meu Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós somos gratos por tudo e nós te pedimos. Amém.